pessoal, como vão? Estamos aqui para mais uma Love Live Neuroscience. O tema de hoje é dinâmicas da vida. O que será que eu vou falar sobre dinâmicas da vida? Bom, pessoal, antes de mais nada eu preciso me arrumar aqui, arrumar meus trecos. O cabelinho hoje vai preso porque eu tomei chuva, então está tudo um horror. Vai assim mesmo. E eu escolhi esse tema sensacional para discutir com vocês como é que é o sobe e desce das nossas emoções, dos nossos hormônios, dos nossos neurotransmissores ao longo de um dia. E o que isso significa para a nossa forma de viver, para a nossa forma de sentir, para a nossa forma de se relacionar, né? Nos relacionarmos com o mundo e com as outras pessoas. E falar um pouquinho também como é que isso acaba acontecendo durante um ciclo menstrual na mulher, durante uma menopausa, não é? Durante uma andropausa. Tem tanta coisa aí que tem a ver com as dinâmicas da vida. E já estamos aqui com só celebridades nessa live. Já entrou a professora doutora Denise de Micheli, para quem não conhece. Denise de Micheli, Bela, já está aí, firme e forte. Quem mais está por aí? Thaís, a Thaís é ponta firme, gente. A Thaís, né? Eu entro, você entra. Coisa incrível, sensacional, muito bom. E aí, espera só um pouquinho que eu vou me ajeitar aqui com as minhas coisinhas. Denise, sensacional. Eu e Denise estamos organizando a Semana do Cérebro dos dias 13 a 17 de março, 13, 14, 15, 16, 17, com bônus no dia 18. Vocês vão ver o que a gente está aprontando para vocês. Essa é uma semana de atividades em escolas, de atividades online, toda noite. Pode pôr na agenda aí, ó. 13, 14, 15, 16, 17, todo dia, atividades online para você de noite, para você acompanhar a Semana do Cérebro. A Semana do Cérebro é uma iniciativa da Dana Foundation e é uma semana internacional. Então, nesses mesmos dias, vai ter gente em outros lugares do Brasil, nossos colegas neurocientistas espalhados aí por todo o Brasil. Vai ter gente em outros países, todo mundo unido nessa vibe de falar sobre cérebro, de explicar sobre neurociência. A Denise já colou aí para vocês o site da Semana do Cérebro. As informações lá ainda são preliminares, tá bom? Mas em breve nós vamos ter todo o descritivo das atividades das noites, dos dias, qual parque que nós vamos estar no sábado. Prepare-se porque a gente vai estar num parque da cidade de São Paulo no sábado com as atividades, tá bom? Quem tá por aí? Wendel, eu nunca sei direito como é que fala seu nome. Tenho até vergonha de uma coisa dessa. Quem mais? Moisés, querido Moisés, que tá desaparecido, como é que vai o senhor? Quem mais tá por aí? Hoje tá fraca essa live aqui, hein? Diz que tá todo mundo tomando chuva na tempestade, que inundou a cidade inteira, que tá todo mundo... Mas cadê o povo do Brasil? Tá meio avacalhado isso aqui, hein? Eu vou até entrar lá no meu perfil e chamar o povo, né? Estou na Love Live, na fanpage, esperando vocês, ué. Né? Cadê todo mundo? Janice tá por aí. Ó, tem gente que entra na fanpage e não atualiza. A pessoa acabou de mandar uma mensagem pra mim dentro da fanpage perguntando onde eu tô. Tô aqui, gente, pelo amor de Deus, tô aqui. Olha eu aqui. Né? Outra coisa que eu queria contar pra vocês é que nesse final de semana nós estivemos com uma matéria na Folha de São Paulo a respeito das pós-graduações que a Santa Casa tem
em neurociência. Neurociência aplicada à educação e neurociência futuro sustentado de pessoas e organizações. Vocês já sabem dessas pós, mas eu queria contar para vocês que a Folha de São Paulo lançou um tabloide com mais de 30 páginas, onde aparecem várias pessoas que a gente conhece, aí o próprio Tiago Eugênio, que é um grande parceiro, inclusive parceiro da Inédita, muito parceiraço da Semana do Cérebro, parceiraço da Denise de Michele em vários projetos, várias iniciativas. E esse trabalho que a gente executa na pós está cada vez ganhando maior proporção, né? Então, se você tem algum amigo, algum conhecido que é um educador, que está querendo se especializar, está querendo ampliar seus horizontes, mudar um pouco a temática, sair um pouco da pedagogia, entrar numa coisa mais dentro da neurociência, mais científica, vale a pena você indicar essa pós. E você também conhece gente que é da gestão de recursos humanos ou quem faz coaching, desenvolvimento humano, pode aproveitar também essa pós que a gente tem, que chama-se Neurociência e Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações, né? E, muito bem, vamos lá, o tema de hoje. Tem mais alguma propaganda que eu tenho que fazer que eu estou esquecendo? Tarará, tarará. Acho que não. Se tiver, eu vou apanhar da equipe, mas isso acontece, certo? Dinâmicas da vida, ou dinâmica da vida. Wendell. Mas perfeito, né? Porque agora eu já não vou esquecer nunca mais, viu, Wendell? Acabou-se. Tá resolvido esse problema, né? Bom, uma das coisas mais interessantes que existem e que é pouco explorado quando a gente estuda a neurociência, até porque a neurociência é muito estudada a partir da perspectiva do córtex cerebral, das áreas do cérebro propriamente dito e tal, é a perspectiva da demanda hormonal e de neurotransmissores do nosso organismo. Acabou de entrar aí a Super Pati, beijo Super Pati. Então, Pati, é o seguinte, os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores e muitos desses hormônios, inclusive, estão a parte do nosso sistema nervoso que é pouco discutida. Eles atuam sobre a nossa dinâmica de vida. Então, se você acorda de manhã de um determinado jeito, se você acorda mal-humorado, se você acorda com pique, se você acorda mais pro deprimido, mais pro maníaco, mais pro psicótico, né? Porque normalidade é só um conceito, né? Então, dependendo de como você acorda, dependendo de como... significa que você está sob a égide de um determinado cenário hormonal, tá? Em geral, a gente acorda com um pico de cortisol, tá? O que é o cortisol? O cortisol é um hormônio liberado pela glândula da suprarrenal. E esse hormônio da glândula suprarrenal, ele regula uma porção de funções do nosso organismo, mas a principal delas é que ele é um hormônio hiperglicemiante. Bom, o que isso significa? Ele é um hormônio que aumenta a glicemia, que aumenta a quantidade de glicose no sangue. Então, isso significa que quando você acorda com uma fonte de energia. Muita gente nem fome sente de manhã. Então, a sua dinâmica de manhã está muito sobre a égide desse hormônio. Se você acorda meio desenergizado, não significa que você não libera o hormônio cortisol. Isso é uma coisa que eu já ouvi o povo falar, você não deve ter um bom pico de cortisol de manhã. Não obrigatoriamente, pode até ser, existem até patologias que estão relacionadas à diminuição na liberação de cortisol, mas isso não obrigatoriamente é assim. E é isso que eu queria contar para vocês. Porque a dinâmica da vida, ela é um mix de tudo o que está acontecendo no seu cérebro naquele dado momento. Então você pode ter um pico de cortisol, mas ao mesmo tempo que você tem um pico de cortisol, você pode ter
outros hormônios ou outros neurotransmissores competindo com este pico de cortisol e gerando um estado de fundo diferente. Então é assim, gente. Todos nós deveríamos acordar com energia. Todos nós deveríamos acordar para frentão, prontos para a lida, prontos para a vida, prontos para o ataque. E por que algumas pessoas não acordam? Porque elas já geraram, ao longo do seu jeito de viver, e da hora que vão dormir, da hora que acordam, uma condição desfavorável do ponto de vista hormonal ou do ponto de vista da neurotransmissão. Quer dizer, elas não aproveitam aquele pico de cortisol. Por quê? Porque vão dormir tarde, dormem poucas horas. Porque acordam desmotivadas para fazer as coisas que têm que fazer. Não gostam do trabalho, não gostam da escola. Então, uma das coisas que a gente mais vê é criança que não gosta de ir para a escola de manhã. E que vai se arrastando. E que chega na escola mal-humorada. E que chega na escola e dorme em cima da carteira na primeira aula. Por quê? Porque dormiu mal. Tem adulto que vai acordar às 11 horas da manhã. E a razão para isso, muitas vezes, é o próprio regime hormonal daquele cérebro daquele indivíduo. Porque existe uma região no diencéfalo, que chama-se hipotálamo, que possui uns genes que são chamados de clock genes, genes relógio. E esses genes relógio, eles liberam substâncias, fazem um pico de cortisol, por exemplo, e produzem toda a regulação hormonal de acordo com a transcrição de proteínas a partir desses genes. Quer dizer, esses genes é que regulam que hora que você vai ter o pico de cortisol. Então, se o seu organismo tem uma genética que faz com que você seja um pouco mais vespertino, que você tenha uma tendência a acordar um pouco mais tarde, é comum que você se ressinta de dormir pouco e acordar cedo, né? Então, esses ajustes de horário... Eu acabei de falar isso com meu filho agora. Meu filho me ligou agora há pouco para dizer que, por fim, esta criança conseguiu passar no vestibular, vai estudar na PUC, Ciências Econômicas. Muito bem, perfeito, vai lá. É parecido com o que ele queria, que é Relações Internacionais, tá tudo certo. E ele entrou para fazer faculdade à noite. No final, eu tô achando bom. Eu sempre achei que era ruim ele estudar de noite e tal, mas pensando em quanto ele sofre para acordar de manhã, enquanto ele se ressente de acordar de manhã, eu tô achando que é ok ele estudar de noite. Aí ele já falou que vai arrumar estágio, que vai isso, que vai aquilo. Ok. Então aí tá toda a família comemorando. Denise, Dodinha, Patrícia, todo o povo que conhece a novela comemorando. Muito bem. Então, eu tô achando que legal ele ter esse outro ritmo. E aí, e você? No seu trabalho, no seu dia a dia, né? Como é que você cria os seus ritmos? Como é que você analisa que hora que é melhor para você fazer cada atividade? Pergunto para você, que hora que você lê os e-mails que caíram na sua caixa postal? Vou te dizer por que eu estou perguntando isso. Porque eu, por exemplo, logo cedo, eu sou um azogue. Eu caminho de manhã, é a hora que eu penso mais rápido. É a hora que eu organizo as coisas da minha casa, do meu dia a dia. Tá tudo funcionando maravilhosamente bem de manhã para mim. No fim da tarde, 5h30, 6 horas, eu só consigo, mal e porcamente, despachar algumas coisinhas que é só assinar, sabe? Despacha, resolve, tarará. Eu sou péssima nesse horário. Então, por que eu vou pegar justamente o horário mais nobre do meu funcionamento mental e usar para responder e-mail, que é um negócio meio automático? Que é um negócio que eu tenho que selecionar, que e-mail que joga fora, que e-mail que guarda, para qual caixa que vai, qual é a resposta que tem que dar aqui, tal, que é um negócio que gasta um tempo danado, mas que quase não precisa da minha cognição. Não vou fazer isso. Então, eu começo o dia resolvendo algum problema dramático.
né? Por exemplo, amanhã já está resolvido, a Denise vai morrer de rir, a Denise vai cair da cadeira agora, está resolvido, Denise, que o problema é que eu vou atacar amanhã, logo quando eu acordar, é um tal de um capítulo de um livro que está aí esperando a sua vez. Essa é a atividade de amanhã de manhã. Depois que eu trabalho umas 2 horas, que aí eu vou ter que levantar para tomar uma água, que eu vou ter que fazer um xixi, etc e tal, eu volto e eu olho os e-mails. Porque eu não vou gastar meu tempo nobre olhando e-mail. Então, a coisa mais importante sobre o gerenciamento do tempo não é você dizer quais são as atividades que você deve fazer. Não é fazer lista de atividades. É você ser capaz de organizar os seus horários do dia de acordo com a sua dinâmica, de acordo com o que você conhece de você. O Moisés fez uma pergunta, e eu vou responder a pergunta dele, porque era uma pergunta que muita gente tem. Porque é um pouco complicado mesmo de compreender isso, né? O que é um neurotransmissor, o que é um hormônio e como é que funciona essa história, né? Quem é que libera, quem é que não libera, se quem libera, libera mais de um. A ideia é mais ou menos o seguinte, Moisés, na história da neurociência, a gente só conseguiu descrever mesmo, isolar neurotransmissores a partir da década de 30. Isso é uma coisa meio recente, não é uma coisa muito antiga. E aí, no começo, a teoria que se tinha sobre isso é que cada neurônio liberava um neurotransmissor apenas. Então eu tinha o neurônio que era de adrenalina, o neurônio que era de noradrenalina, o neurônio de dopamina, o neurônio de serotonina, o neurônio de GABA, o neurônio de glutamato. Cada neurônio tinha o seu neurotransmissor. Com o passar do tempo, a gente começou a perceber que além do neurotransmissor, era possível que o neurônio liberasse outras substâncias quando ele era ativado, que nós começamos a chamar de neuromoduladores. Porque eles não eram o neurotransmissor principal, não era aquilo que a gente chama de neurotransmissor rápido, que a liberação dele é rápida, a recuperação dele é rápida, todo o cenário dele é muito rápido, né? Mas ele, na verdade, era um neurotransmissor que era sintetizado ali mesmo na beirada do neurônio, que ele era muito ágil. Eles começaram a descobrir que existiam moduladores. Eu, por exemplo, trabalhei com um neuromodulador no início da minha carreira. Eu comecei a minha carreira estudando uma substância que chama-se colecistocinina. A colecistocinina vai ser interessante eu falar dela para vocês, eu já tinha me preparado para falar, porque a colecistocinina, ela foi, primeira vez que ela foi identificada como um hormônio liberado por células do intestino. Não células dos neurônios do intestino, não é bem isso. Células que a gente chama de glândulas, né? A gente chama de células exócrinas, mas isso é detalhe. Que produzem essa substância que chama colecistocinina quando são estimuladas por gordura ou por conteúdo altamente glicêmico, né? A história é mais ou menos assim: você come, a comida chega no estômago, passa do estômago para o intestino. Quando ela chega no intestino, ela estimula esse hormônio chamado colecistocinina. E esse hormônio colecistocinina tem um monte de ações lá, porque ele contrai a vesícula biliar para que chegue a bile no intestino, ele promove a secreção pancreática para que cheguem as enzimas pancreáticas no intestino, ele faz N coisas lá importantes para o intestino. Porém, olha que coisa curiosa que é a evolução e como é que as coisas vão acontecendo. Este mesmo hormônio foi descrito como um neuromodulador no cérebro, especificamente de neurônios dopaminérgicos. Quer dizer, em algumas situações, o neurônio que libera dopamina, que é de dopamina, libera também colecistocinina. E o que a gente sabe é que ele libera a colecistocinina quando ele é muito ativado. Quando a frequência de ativação do neurônio dopaminérgico alcança um determinado patamar, ele também libera a colecistocinina. E aí eu tenho um duplo sinal, tá? Existem neurônios que são exclusivamente de dopamina e outros que têm dopamina com colecistocinina. Mas essa mesma colecistocinina já foi identificada em neurônios com glutamato. Quer dizer, não é só de dopamina.
Então, outros neurônios de glutamato também liberam colecistocinina junto, tá? E, por exemplo, nesse caso, a colecistocinina tem um papel super importante porque ela dá para o indivíduo a sensação de saciedade. Curioso, né? Porque é como se, no momento em que a dopamina é muito estimulada, libera a colecistocinina e diz assim, empapucei disso aqui. Deu. Né? Isso funciona tremendamente com o alimento, porque a hora que esse hormônio é liberado no intestino, o que significa isso? Na verdade, o intestino está avisando para o cérebro, via colecistocinina, só que agora como hormônio, cai na corrente sanguínea e anda pelo corpo todo e acaba atingindo o cérebro. Não vou entrar nesse detalhe com vocês, que é um negócio que é um pouquinho complicado. E ele avisa para o cérebro, olha, comemos e tinha nutriente, então pode parar. Deu mesmo, funcionou. Por isso que geralmente você para de comer cerca de 20 minutos depois que você começou a comer. Por isso que quem come devagar come menos. Pronto, tá explicado esse pedaço da história. Então essa dinâmica que a gente tem no nosso cotidiano, ela é muito pessoal e ela está diretamente relacionada a esses pulsos dos neurotransmissores, dos hormônios e tudo mais. E você pode orientar a sua vida procurando entender a sua própria dinâmica, procurando respeitar essa própria dinâmica, porque é muito difícil de você ir contra ela. Ela está muito relacionada a áreas do seu cérebro que são muito, muito primitivas, como é o caso do hipotálamo. O hipotálamo ele é regido o tempo inteiro pela quantidade de nutrientes que tem no seu corpo, pela quantidade de sais que tem no seu corpo, pela quantidade de luz que tem no ambiente, se é verão, se é inverno. Então, o seu comportamento muda de acordo com essas estações. Eu queria fazer um adendo especial aqui, que é muito importante, para as mulheres, né? Que diz respeito ao ciclo menstrual. Porque do mesmo jeito que o cortisol afeta, do mesmo jeito que outros hormônios, como é o caso da própria adrenalina, afetam o jeito que a gente funciona no nosso dia a dia e tal, quando a gente está em uma fase ou outra fase do ciclo menstrual, a gente libera hormônios típicos daquela fase. E esses hormônios também têm o papel, inclusive eles têm, é para isso mesmo que eles atuam no cérebro, para mudar o comportamento. Para a gente ter um comportamento mais aproximado da nossa necessidade quando a gente está, por exemplo, ovulando, ou um comportamento mais apropriado para quando a gente está progestante, né? Até o hormônio é muito bonitinho, que ele chama-se progesterona, né? A progesterona ela é o hormônio progestacional, para que você se prepare para a gestação. Então, imagina como é que é uma mulher se preparando para a gestação. Acumulando alimento, se recolhendo, irritada. Aí o marido fala, você tá com dor de cabeça? Tô com dor de cabeça. Por quê? Porque eu já tô progestacional, né? Então tem uma tendência a ter um comportamento mais arredio, até mesmo em relação a um apetite sexual. Já os homens, eles oscilam muito menos, porque os hormônios sexuais deles são sempre os mesmos. Na verdade, tem uns picos, né? Pode fazer um pico de testosterona na adolescência, manter isso até 30, 35, 40 anos, depois tem uma outra queda e tal, tem uma outra dinâmica. Mas, em geral, ele é bastante estável, né? Nós, mulheres, não. A gente oscila de um dia para o outro, né? A gente oscila, a cada 15 dias é uma figura diferente, né? É uma mulher diferente, tá? Mas eu quis chamar a atenção de vocês para essas dinâmicas, porque é muito importante que no seu dia, que no seu cotidiano, você tenha altos e baixos. É muito importante que você entre no pique, tal, vou fazer, vou acontecer, vou resolver isso aqui, atividade geral. Só que aí cai. Você precisa dessas quedas. A refeição é um momento que você precisa se preparar para comer. Depois que você come, você precisa ficar um pouco jogando uma conversa fora, tomando um café, sabe? Você precisa se dar aquela hora de almoço. As pessoas falam, mas eu não consigo por causa do meu trabalho e tal. Pense que, se você respeitar o ritmo da sua vida, você vai se tornar mais produtivo. Porque às vezes você acha que é o tempo que você passa debruçado no seu computador que vai mudar a sua produtividade. Mas depois
você não sabe contar, fazer a conta de quanto tempo você fica abestalhado na frente do computador depois do almoço porque você não fez uma dinâmica adequada. Então, e de noite, né? Aquele comportamento de chegar em casa, de se aninhar, de fazer um inventário do que como foi o seu dia, de fazer coisas que ajudem você a produzir a serotonina nossa de cada noite, né? Do mesmo jeito que a gente tem o cortisol nosso de cada manhã, a gente precisa ter a serotonina nossa de cada noite, que nos diz que a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, né? Que a gente tem alimento, que a gente tem conforto, que a gente tem N coisas que dizem que eu preciso ter esse tempo, tá? E respeitar momentos do seu dia em que você é realmente um pouco mais lerdo, porque isso é normal e é importante, tá? Do mesmo jeito que durante uma noite de sono, existem momentos diferentes. Existem momentos em que o sono é mais para repousar, para descansar o corpo, e depois é um momento onde é mais importante a gente produzir o momento que é mais importante a gente ficar mais ativo, mais produtivo, mais aguerrido, né? Bom, respondendo algumas das coisas que eu vi por aí, né? Acabei de ver a Maria Olímpia falando, mas não é melatonina? Maria Olímpia, olha que coisa curiosa. A serotonina é praticamente... ela usa o mesmo precursor que a melatonina. Então, enquanto em muitos lugares está sendo feito serotonina, na pineal está sendo feito melatonina. É praticamente a mesma molécula, elas são muito parecidas. Ambas são originárias do triptofano. Então, o que faz você produzir melatonina é a mesma coisa que faz você produzir serotonina. É você ter triptofano e ao mesmo tempo ter essa sensação de que está em conforto, de que está tudo bem. Para poder produzir legal de melatonina e de serotonina, você precisa rebaixar a sua noradrenalina. Então, pessoas que chegam em casa ansiosas, nervosas, preocupadas, papapá, não vão conseguir fazer essa dinâmica. Tem uma coisa muito bonitinha que é assim, o que não tem remédio, remediado está, né? Então, não adianta, você está aí na sua casa à noite, você não vai conseguir resolver nada agora, sabe? Respira. Se precisar, faz meditação, se precisar, toma chá, se arruma, tá bom? Maria, você comentou que faz tempo que você não me vê, né? Parece que foi ontem que eu estive aí. Eu estive aí ontem, não sei se você se lembra, mas eu estive aí ontem. Nós passamos o dia inteirinho juntas e você me fez falar o dia inteirinho, das 8 às 10 da noite, non-stop, né? Mas foi maravilhoso, eu cheguei absolutamente recarregada, com a serotonina lá no céu, porque é isso que produz serotonina, um trabalho entregue, né? A certeza de que a gente está entregando e colaborando com aquilo que a gente tem de melhor, tá bom? Reposição de melatonina, Valdez, o fato é que a pineal, ela é uma glândula que a partir dos 35, 40 anos, ela se cristaliza, calcifica, né? E ela para de produzir melatonina, a produção de melatonina vai caindo bastante. Eu não vejo problema em repor a melatonina, tá? Não vejo. Mas não acho que a melatonina vai resolver o problema de insônia de alguém, certo? Então, a melatonina, ela pode ajudar especialmente os idosos. Os idosos, você pode ter algum auxílio especial, mas porque a gente não vai usar medicação hipnótica para idoso. É complicado, prejudica bastante a memória deles, pode ter algum risco. Então, prefere-se não usar, tá bom? Não vou dizer que não vai usar, mas prefere-se não usar. Então, tem muito neurologista hoje fazendo opção pela reposição de melatonina. Mas não é isso que vai fazer a gente resolver, por exemplo, uma insônia de um adulto ansioso, tá? Não é a melatonina que vai fazer contraponto com, por exemplo, com a noradrenalina, tá bom? Então, é importante você se conhecer, ter essa observação sobre sua dinâmica. Se você lida com gente, se você é um líder, você tem que poder compreender a dinâmica das pessoas também, sem achar que as pessoas têm que trabalhar o tempo inteiro na pilha total, porque elas não vão produzir direito, é só por isso, sabe? Todo mundo precisa de dinâmica, precisa de ritmo, a natureza é rítmica,
A nossa natureza é rítmica, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês, dessa importância de se respeitar a dinâmica da vida, tá? Maria Olímpia, vamos fazer online para essa sua rede, ok? A gente pode preparar um trabalho online. Eu fiquei feliz da vida com a repercussão e, de verdade, cada vez que isso acontece, é como se a minha vida voltasse a ter um sentido completo, né? Eu penso, às vezes, falar e podia ir diminuindo o ritmo, podia começar a ver alguma coisa, podia me aposentar, né? Fazer um ano sabático, porque eu já estou há muitos anos nessa lida, né? Mas quando eu vejo essas coisas acontecerem, eu falo, eu não posso parar de ir até as pessoas e trocar com elas, porque é muita energia que a gente recebe de volta. Tá bom? Quem mandou chegar atrasado? Quem mandou chegar atrasado? Quem mandou não olhar o relógio? Love Live Neuroscience é às 8 horas da noite. E é das 8 às 8h20, eu já estou dando 10 horas de colher de chá. Pessoal, não esquece de ficar alerta aí na paradinha da Semana do Cérebro. Eu e a Denise de Michele, Santa Casa de São Paulo, Unifesp, representada pelo Grupo Ciência, que é dirigido e coordenado pela professora Denise de Michele, mais apoio, patrocínio da Inédita, Semana do Cérebro, de 13 a 18 de março, tá? Vamos falar aí ao vivo, nas escolas, e vamos também online a semana toda, durante todas as noites. Quer dizer, vai ter Love Live toda noite, durante a Semana do Cérebro. Não vai ser comigo, eu vou trazer um monte de gente legal para falar, mas fica esperto, bota aí na tua agenda, reserva a data já. Não vai perder de jeito nenhum, de 13 a 17 toda noite, tá bom? Muito bem. Acho que eu respondi todo mundo. Beijo para quem chegou atrasado, beijo para quem já estava por aí. Quem vai para a reunião da Semana do Cérebro, eu estou subindo. Entra lá na sala, que assim que eu logar, todo mundo está dentro do webinário lá, tá bom? Isso é só para o pessoal da organização. Joia? Ai, que delícia! Eu publiquei hoje aqui na fanpage um videozinho promocional das minhas palestras. Poxa, dá essa força aí, não custa nada você compartilhar na sua timeline. Pro pessoal que pode ter um evento, que pode ter um negócio, que pode querer que a Carlota Joaquina vai lá falar de neurociência. Não custa nada você dar aquele impulsionamento para a pessoa, né? Certo? Beijo, se cuidem. Até semana que vem. Manda a sugestão de tema que eu tô... já sei que eu vou falar. Vou falar de sonhos. Tem um amigo meu aí, Fabiano Facó, que tá me perguntando de sonho faz tempo. Eu vou contar umas histórias de sonhos para vocês. Meus sonhos também. Beijo, se cuida. Até semana que vem. Até mais. Dona Priscila, o Dante falou que ia ligar e não ligou aqui. A gente tá esperando até agora. Tá bom? Beijo, Marli. Beijo, Miriam. Você viu o que aqueles palhaços fizeram na Folha de São Paulo, Miriam? Beijo, Regiane. Beijo todo mundo. Tchau, até.